Bem, queridos irmãos, amigos, companheiros ideal, é sempre uma alegria vir a uma casa irmã, de tantos amigos que nos somamos aqui. Há um bom tempo, Tereza me escreve, e ainda coloca em risinhos, você vai adorar esse tema, a vida no plano espiritual. E quando se fala de vida, eu tenho fixado sempre esse belo soneto de Edmundo Xavier, que era agnóstico na sua última encarnação, poeta do nosso Planalto. Esse poema está no Parnaso Além Túmulo, primeiro livro de Chico. E porque ela me deu por escrito o tema, eu não pude brincar com ela de volta. Eu poderia construir esse tema com interrogação. Bastava colocar a vida, que é a grande decisão ou definição que nos traz o Edmundo. Depois de descobrir-se absolutamente apto, perceber íntegra a sua individualidade, ele encerra a vida, sempre a vida eternamente. Então, nós espíritas ainda não atingimos, todos nós, por favor, o grande conceito da doutrina, que é nos dar a convicção de que somos espíritos, por incrível que pareça. Parece até redundante isto, mas estamos mergulhados no mundo físico, sentimos as sensações absolutas do mundo físico, e aqui estando, nos esquecemos do que somos. De onde viemos, para onde vamos, a nossa essência. E achamos que isso não nos marca, não nos delimita, não nos mostra absolutamente o que somos. Quando a Tereza me oferece o tema, ela sabe que eu sou um André Luiziano dentro da doutrina espírita. E André Luiz, indubitavelmente, é um cronista do mundo espiritual. Ele nos retrata, né, o que encontrou na pátria espiritual. Mas depois de ler, relê-lo e passear por tantas obras dele, e graças a Deus ainda passeando, evidentemente que nenhuma obra espírita se esgota, porque a cada leitura nós vamos nos aprofundando mais ainda, eu começo a descobrir que o grande empenho dele é nos despertar o conceito do Cristo, muito mais do que retratar o mundo espiritual. Porque ele diz claramente que o mundo espiritual, ele não é uma grande dicotomia do mundo físico. Que somos espíritos aqui ou lá. Que os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas construções mentais, elas prevalecem ao nosso redor. Não é difícil, então, percebermos, não é, uma construção espiritual. Embora as pessoas tragam muitas críticas a esse conceito de André Luiz, nós vamos encontrar isso no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar isso em toda a codificação, né? Na ideia máxima do pensamento, encontramos isso no Cristo. Quando o Cristo nos chama a atenção, ou chama a atenção dos seus discípulos, e somos todos nós, para que, se porventura tivéssemos pensado em adulterar, em verdade vos digo que já cometestes o adultério. Como leríamos isso hoje? Como puderam aqueles discípulos, há quase 2000 anos, não é, conceber, né, porque essas palavras foram ditas, que fique claro, né, próximo ao final da vida de Jesus, já no seu ano final. Então, quando nós chegarmos em 2033, faremos, né, 2000 anos dessa conversa. Então, Jesus nos chama a atenção nesse momento que nosso pensamento é a grande força motriz do Espírito. O que pensamos, realizamos. Mesmo que a conjuntura não nos mostre
na densidade material, ela prevalece no mundo espiritual. É por isso que muitas vezes nós ficamos presos em ideias geradas por nós mesmos. Como se fosse literalmente uma monoideia, mas sempre retornando à nossa mente e à construção absoluta daquilo ali. E há momentos, inclusive, que nós vivenciamos a plenitude de nossos pensamentos. Porque nos incorporamos a N espíritos que participem da mesma conjuntura. Pois bem, então, no livro que nos orienta, o Livro dos Espíritos, em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. E que fique claro, isso é apenas uma definição didática de Allan Kardec. Ele chama aos encarnados de alma, aos desencarnados de espírito. Apenas didaticamente, não há nenhuma conjuntura diferente, que as almas têm menos capacidade que os espíritos, isso não é regra. Um espírito como o Chico tinha muito mais capacidade enquanto encarnado, quanto alma, do que espíritos desencarnados. Isso tudo depende da moralidade do espírito. Mas a definição do Livro dos Espíritos é muito clara. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. E esse é o grande esforço da doutrina. Nós somos espíritos. Deveríamos, sem abrir mão da realidade da vida física, viver a condição espiritual que deve nos nortear. Principalmente, e isso não é novidade para nenhum espírita, nos momentos atuais. Não é a conjuntura do Brasil, é a conjuntura do mundo. As transformações estão muito sérias. As obrigações que todos nós temos com a moral, com a honradez, com a dignidade humana, está sendo nos posta à prova. Porque opções nós temos todas. E para que lado nós estamos derivando a nossa condição? Porque se é sabido por nós que o planeta está numa transformação, quem estará apto a continuar aqui? Repetimos constantemente isto. Constantemente. Um aluno que porventura venha a ser reprovado no 2º ano do ensino médio, ele volta para o 1º ou permanece no 2º? Então não haverá punição a ninguém, não haverá maus tratos a ninguém, não haverá rebaixamento de nenhum espírito. Agora o planeta avança. E nós precisamos nos adequar a esse mundo novo que está nos sendo oferecido. Há iniquidades, mas é preciso que elas existam. Como definir as minhas escolhas se eu não sou exposto a toda a realidade ou todos os meus vícios? Como definir a minha abstenção efetiva do mal se eu não me deparo com o próprio mal? Então estamos vivendo um período sui generis. Talvez daqui a algumas centenas de anos, espero, estaremos relembrando essa fase gloriosa do mundo, em que nós estávamos presentes aqui, nessa grande transformação, nesse passamento de dores. Mas nós deveríamos ter essa convicção porque somos espíritos. E esquecidos disso, mergulhamos nas atrocidades do mundo e vivemos plenamente essas atrocidades, como se estivéssemos nos estertores finais dos sentidos. Isso seria uma infantilidade. E aí venham as nossas definições absolutamente espírita. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação. Quando André Luiz retrata, e nós sonhamos, todos nós sonhamos, puxa vida, quando eu li Nosso Lar, aquele ambiente sereno, aquelas coisas boas, etc, etc.
né, sempre reforçamos a ideia de que nosso lar é uma colônia onde lá estão os espíritos que faliram na última encarnação. Ele deixa isso muito claro. Evidente que em nosso lar nós vamos encontrar espíritos como Veneranda, espíritos como Governador, espíritos como Clarencio, como Tobias e tantos outros benfeitores que participam em outros livros, mas pertencem à colônia, Gúbio, Eusébio, e essa turma de espíritos absolutamente sábios. Mas esses espíritos estão lá por servir, por amor ao próximo. Não pertencem àquele ambiente. O ambiente são de pessoas que faliram e estão recebendo todo o apoio da espiritualidade superior. Ora, nós poderíamos pensar, e me perdoe, Teresa, eu não vou nem chegar aos planos, possíveis planos superiores, que ainda para nós é inimaginável. A capacidade do espírito, né? Nós estamos tão resumidos à nossa condição ainda materializada, e é nisso que eu digo, o grande problema das pessoas que veem André Luiz como materializador do mundo espiritual, costumamos dizer que não, ele não materializou o mundo espiritual. O mundo físico é que ainda não está espiritualizado. Ora, se eu parto daqui, guardando todas as necessidades físicas, guardando ainda a necessidade do toque, guardando as necessidades, né, da alimentação física, ou de todos os sentidos meramente físicos, eu não estou pronto para um mundo de sentimentos. Eu não estou pronto, por exemplo, para o bem me alimentar. O que imaginamos disso? Numa relação muito simples, em Missionário da Luz, ele fala claramente sobre isso. André Luiz chega a dizer, repetimos, que nossa alimentação física é 70% espiritual. Como imaginarmos isso? Isso não é difícil trazermos para a realidade. Basta estarmos num ambiente que nos faz bem. Passa-se horas e nós nos esquecemos de nos alimentar. Ah, deixa para lá. É a condição do próprio Jesus na casa de Marta e Maria, quando Jesus adentra na casa das irmãs, não é? E imagine, receber Jesus nunca era fácil, porque Jesus nunca chegou sozinho. Ele trazia de sobra já os 12 discípulos. Imagine alimentar tudo isso, não é? Num fogão a lenha. Então Marta, coitada, correu para a cozinha e ficou lá naquele sacrifício, né, de preparar alguma coisa para aquele grupo todo. E tinha uma gratidão muito grande a Jesus e uma afinidade muito grande com o Mestre. É só nos lembrarmos que Jesus havia ressuscitado o próprio Lázaro, irmão das duas. E Maria ficou conversando com Jesus. Até um certo ponto, Marta vai se queixar do Mestre. Ah, Jesus, tem algo errado. Eu estou lá, ó, suando para fazer alguma coisa, para nos alimentar. E Maria fica aqui conversando com você. Ela deveria me ajudar. Feito irmão pequeno, certo? Que fica, tudo sou eu, né? Sou eu que estou fazendo. Mande ele me ajudar a guardar a louça. Eu vou fazer tudo sozinho. Aí Jesus olha para Marta com muita compaixão. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Evidente que Maria estava ali embevecida. E eu quero saber de comida física. Aquilo me alimentava, aquilo já era para mim suficiente. Isso é uma prova sine qua de que sim, os nossos espíritos, embora presos à necessidade física, isso não quer dizer que nós amanhã vamos nos expor de frente ao sol. Estou me alimentando. Por favor, não façam isso, que vão ter uma hipoglicemia, pode causar um acidente de trânsito, pode causar um desmaio e levar-se a uma UPA dessa aí. Não, precisamos do alimento físico. Ninguém tem dúvida disso, estamos encarnados. Mas é verdade sim que nos alimentamos espiritualmente. É verdade sim que a vida espiritual pulsa em todos nós. É verdade que nossas aptidões continuam presentes também além da vida. Se partirmos daqui reclamando da nossa cadeirinha que deixamos,
Já chegou algum espírito aqui pedindo a cadeira dele? Minha cadeira, onde é que está? Oh, meu filho, você não precisa nem mais sentar-se. Se estivesse em paragens superiores, você volitava. Não há cansaço físico aos espíritos superiores. Veja que André Luiz cita, inclusive, a necessidade do descanso físico. Para ele, no nosso lar, quando ele já está lá em obreiros da vida eterna, libertação, lá na frente, já passeando, evolução em 2 mundos, ele já não precisa de nada mais disso. O governador de nosso lar, por exemplo, né, governa nosso lar há mais de 100 anos, sem 1 minuto de descanso. Ele relata isso no livro. Mas como assim? Porque ele não está preso a absolutamente nada da matéria. Que mundo eles vivem? Não sabemos definir. Não sabemos definir. Mas temos a ideia clara de que um sentimento apenas de amor os nutre. Os deixa, numa expressão pernambucana, né, anchos. Né? Essa expressão no populês é tô cheio. Tô cheio. Mas continua a questão do próprio livro dos Espíritos, né? Esses vão, enquanto dormem, a mundos inferiores à Terra. Quem está falando isso é o livro dos Espíritos. Essas perturbações nos levam, na vida física, a mundos inferiores aos nossos. Olha os conceitos que Kardec já falava de mundos, de colônias, de espaços, de ambientes inferiores ao ambiente da própria Terra. É evidente, né, um aglomerado de pessoas sob perturbação, onde os chamam velhas afeições ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que aqui têm. Olha que loucura. Vemos isso claramente, por exemplo, pelo cronista André Luiz, no livro Libertação, quando cita ele para criarmos uma analogia. Imaginamos que André Luiz tentou trazer uma analogia para o mundo. Ele diz que vai às forças abismais e se transveste, ele Gúbio, de lama. De lama. Né? Isso, gente, por favor, é uma analogia. Ele não sabe o que falar para nós. Ele precisa esconder-se no meio daquele ambiente tão inferior. Né? Então ele disse, olha, é como se estivéssemos com lama no corpo. Né? Densos. Onde ele fala, e aí me voltou a condição de um andar pesado. De peso no passo. De um ambiente tão denso no mundo espiritual. Mas aqui está. Livro dos Espíritos, questão 402. Vamos a mundos inferiores à Terra. Isso não significa que são mundos extraterrenos. São mundos terrenos inferiores ao que vemos aqui. Pelo pensamento, pelas criações em que estão presos esses espíritos. Ou vamos encontrar afeições antigas, ou vamos encontrar prazeres mais baixos do que aqui temos, nesses ambientes. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóveis, mais nocivas do que aqui professam. Entre vós, explicam-nos os espíritos. Olha que coisa séria. Isso está na base da doutrina espírita. Todas as pessoas, mas André Luiz, santo Deus, mas André Luiz não foge em nada de Kardec, porque Kardec relata esses mundos. Mas ele não falou disso, lógico. Ele teve pouco tempo para falar de tudo. Como diz o professor Herculano Pires, olha, a doutrina começa em Kardec, mas não se encerra. É uma doutrina que progride, que tem os espaços abertos aos estudos. E esses chamamentos, cá entre nós, são para nós.
não para conhecermos o mundo espiritual e vislumbrarmos ou criarmos uma certa ideia de céu e inferno. Absolutamente, por favor, espíritas, fujamos desse conceito. Tanto nos chama a atenção isso apenas para nos acertar os passos nessa existência. Porque aqui carregaremos Gúbio em libertação, tem uma frase que é fantástica. Nossos atos marcam o nosso perispírito. Ele usa a expressão marcam. A espiritualidade, não pense que elas leem o nosso pensamento, não precisam. Nós nos expomos. Nossos pensamentos, eles são força motriz, eles criam uma plasticidade. Então eles percebem. Porque senão deveríamos admitir, então, aqui, que os espíritos inferiores leem nossos pensamentos. Não, também não. Eles simplesmente percebem o que estamos expelindo. E se aquilo que nós demonstramos que somos os agrada, ele se liga. Numa analogia bem simples, bem simples. Se olharmos uma pessoa com uma camiseta de um clube qualquer de futebol, vamos colocar um clube fora do Brasil, do Real Madrid, nós vamos falar que ela torce pelo Barcelona ou pelo Real Madrid? Sim, ufa, pensei que a pergunta não fosse tão... Não foi uma pergunta difícil. Ora, assim são os espíritos. Nos veem como somos. Se transparecemos algo que lhes agrade, lógico, aquela pessoa travestida com a camisa do Real Madrid vai atrair os torcedores do Real Madrid. Simples assim. Simples. Se estivesse com a camisa do Barcelona, atrairia os torcedores, receberia um aplauso. Valeu, tudo bem. Oba! E é assim que funcionam as coisas. Então está tudo em nossa nobre doutrina nos chamando a atenção para que roupa queremos ou estamos usando para encararmos a transição física, não física. Porque passaremos. Inevitavelmente passaremos. Quando? Nenhum de nós sabe. A bem da verdade, todos nós queremos postergar. Né? Põe para frente. Põe para frente. Vá descendo moratória aí que eu vou assinando. E, lógico, mas eu preciso vestir uma roupa. Eu preciso demonstrar o que sou. Abraça-nos a doutrina espírita, nos chamando a atenção para essa condição de nos aperfeiçoar. Os corações mais tenros amam os sonhos infantis, né? Aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entende de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. Né? Nós queremos estalar o dedo. Olha, toda terça, desde a inauguração, eu estava lá no Caritas. Vi tudo. Eu vi o número das cadeiras aumentarem. Eu vi isto, eu vi aquilo, etc. Eu não mereço, não. Né? Eu dava passe. É tão pouco. É tão pouco que fazemos. Se eu não levar os conceitos aqui aprendidos para o meu dia a dia, se eu não souber, dentro da minha casa, silenciar quando o ambiente estiver conturbado, se eu não souber, na minha profissão, exercer a melhor condição possível para as pessoas que me batam à porta, se eu não souber dar um pouco de mim, eu não terei feito nada na existência. Se o nosso modelo e guia diz abertamente, o Pai trabalha e eu trabalho também, como esperar que o labor divino não venha de esforço máximo? Como acharmos de braços cruzados que apenas por nos tornarmos espíritas, as coisas serão mais fáceis para nós no mundo espiritual?
Pelo menos eu vou despertar e vou saber já da minha condição, porque como sendo espírita, eu saberei que terei partido. Mas se chegarmos lá com a consciência do tempo perdido, se chegarmos lá lamentando as dores que a vida nos ofertou e descobrirmos que essas dores não vieram de encarnações passadas, de expiações, mas sim da nossa omissão na última existência. Se descobrirmos que as dificuldades nada mais eram do que nos adequar a um planejamento de novas encarnações, nos chamando à porta, nos convidando ao grande trabalho. Nós espíritas bem sabemos o grande esforço que é reencarnar. André Luiz, o cronista, ele retrata com particularidades absolutas a condição de um reencarnante em todo o pléripo de Segismundo, desde a sua religação com o pai até a sua nidação no útero materno. E ainda, passados os primeiros 21 dias de vigilância absoluta no quarto da nova gestante, sem que nenhum espírito, nem os amigos pudessem entrar para felicitar a condição da mãe Raquel. Aguarde. Os espíritos trabalhadores da reencarnação ainda estão preparando o futuro corpo. Então, é uma riqueza de detalhes que ele traz, de centenas de espíritos trabalhando para uma vida, para que aquele trio se harmonizasse, inimagináveis até então por nós, para acharmos que a vida é tão somente uma passagem gratuita, sem comprometimento, sem esforço, sem dedicação, sem transformação íntima. Então, tudo está, ele começa a nos chamar a atenção para isso. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a esses corações infantis a verdade gradativa, sem ruídos espetaculares, com a serenidade de mãe. Isso aqui está em Missionários da Luz. A beleza em tudo isso que eu vejo é que os espíritos, eles não distinguem a condição. Eles falam, eita, não era para fazer isso. Vida. A vida. Porque não há dicotomia para eles. A vida. Quando começou minha vida? A minha, particularmente, lá atrás. No simples e ignorante espírito que ascendeu à condição humana. Dali para frente, sou eu. Tantos nomes já tive, tantas idas e vindas, mas sou eu. Não deixarei de sê-lo. Amanhã eu gostei desse nome. Se quiserem me dar de novo, prossigo com o André, que é até fácil escrever. Um nomezinho fácil, rápido, tranquilo. Mas se vierem outros nomes, não há problema nenhum. Vou gostar também. Até se for Sinfrônio, que é o nome de um santo. André Luiz escolhe tanto nome difícil, para reencarnar como Sinfrônio. E já começarei com a vida assertiva, Pelo menos estarei com sim na frente de tudo. E assinarei. Mas serei eu. Serei eu. Aqueles que me conheceram como André Luiz, vestirei a túnica de André Luiz para me apresentar. Oi, André, eu novamente. Não perco essa individualidade. E é isso que eles falam, é a vida. A vida se apresenta claramente com a serenidade materna. Todos já sofremos com a serenidade materna aqui. Todos. Quando a mãe tocou, meu filho, você vai ter que fazer. E diga não, é aquela serenidade, aquela autoridade moral que você não tem mais argumento. Faça. E faça bem feito. Não há nada pior para o espírito do que o retrabalho.
E, infelizmente, é isso que todos nós, inclusive a pessoa que vos fala aqui, está fazendo neste momento. Nessa existência, eu estou fazendo retrabalhos de trabalhos mal feitos no passado. Né? Gosto muito de brincar, né? O retrabalho mais comum que encontramos é o prato sujo no escorredor. Né? Quando a gente pega assim por trás, está gorduroso, lave de novo. Você vai guardar, ó, não, lave, lave. Não é um retrabalho? Bobo, mas é retrabalho. Retrabalho é isso. É chegarmos lá e, André, ai, volte, filho. Está vendo aquilo? Volte. Não podemos mais, né, nos prender a essas coisas. Mas os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-nos do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento. Não ocultam a desagradável impressão. Ele não é que eles não ocultam, nós nos mostramos em desagradável impressão. E eles vão chegar assim para nós e falar, olha, infelizmente faltou o esforço próprio, faltou uma certa responsabilidade pessoal, faltaram lutas edificantes, faltou estudo, faltou autoaperfeiçoamento. E é isso que encontraremos. Olha, esse relógio é terrível. Esclarece ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Pronto. Somente isso. Nós somos um espírito eterno. E ponto final, onde quer que eu esteja. No mundo espiritual, eu sou espírito eterno. No mundo físico, eu sou um espírito eterno. Que didaticamente chamamos de alma. Mas eu sou um espírito eterno. Ora estou aqui, ora sairei daqui. Temos consciência disso? Temos certeza disso? Que deixaremos o planeta dos encarnados? Sim ou não? Graças a Deus, né? Todo mundo tem. Ora, se temos certeza disso, como estou construindo o meu mundo espiritual? Imaginemos. Sou preso a qualquer condição. Preso a suco de cajá, coisa do Nordeste. Eu não estou perdido? Veja que coisa boba. Porque eu não terei. Essa historinha que André Luiz fala da sopinha na parte espiritual, entendam, no fim do livro ele já relata, não preciso mais. Ainda, no fim do livro Nosso Lar, no fim do livro, 1 ano de Nosso Lar, ele fala, ainda de vez em quando sinto falta da água. Está lá no final do livro. Quando ele retorna da sua própria ex-casa, onde ele medica a água do novo marido da sua ex-esposa. Aí ele recebe um título. Agora você não é mais assistido da colônia. Você é um cidadão da colônia. Passa a ser trabalhador da casa. Neste momento ele fala, ainda sinto, de vez em quando, falta de água. Os livros se sucedem e você não vê mais nenhuma relação de André Luiz sentado a uma mesa. Com nenhuma necessidade física. E quantos espíritos batem às portas das casas espíritas sedentos? Quantos ainda presos aos seus vícios? Quando André Luiz retrata isso, ele quer nos dizer o seguinte, desprenda-se, viva a plenitude da vida física. Gostam de chocolate? Comam, com moderação, mas comam aqui. Também não adianta dizer, olha Senhor, eu deixei de comer chocolate, certo? Para merecer, aí ele vai fazer. A hora de comer é aquela, filha. Aqui é que não tem. A hora de viver a vida é aqui. A hora de tomar o suco de cajá, de craviola, de pitanga, de mangaba, coisas do nosso Nordeste, de caju, é aqui, filho. Lá não. Mas não se prenda.
Se não tiver, não lamente. Ah, mas eu sonho com esse carro. Tenha, se puder. Se não tiver, não reclames. A condição física fica toda aí. Felicite-se com as possibilidades que tem. É isso que André Luiz quer dizer. Porque chegaremos lá do outro lado, igual chegou João Grilo, lá naquele julgamento do Alto da Compadecida, né? Que ele chega lá no céu reclamando, olhe, bife na manteiga passada para a cachorra. Aí Jesus faz, nós sabemos, porque você passou a vida reclamando do bife da manteiga passado para a cachorra, e para você, aquele resto lá, aquele cuscuz seco. Aí o próprio Jesus faz, a gente sabe disso. Eu não posso voltar assim. Eu não posso prender-me a essas condições físicas, por uma razão muito simples. E é por isso que lá, na 402, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos chamam a atenção. Vocês vão para mundos inferiores à Terra. Porque qualquer vício humano sacia o corpo. Qualquer vício. Sou glutão. Eu não. Apenas uma ideia. Chega um tempo que o estômago não suporta mais, que a comida fica presa no esôfago. E você respira assim, né? Não adianta. Não adianta, não se come mais. Né? Uso do álcool. Chegará uma hora que o cérebro, sabidamente, derruba-nos. Pare de ingerir. Eu não consigo mais. E caímos num coma alcoólico. Não beberemos mais. Né? Na insaciedade do sexo. Chega um tempo que um corpo não tem mais condições de trabalhar. Né? Não tem mais disposição física para o sexo. E é qualquer vício humano. O que limita o espírito? O que limita o espírito? Se ele não tem um corpo. É por isso que André Luiz retrata esses campos ilimitados de agonia, insaciáveis. Não, vençamos absolutamente tudo da vida física, para não chegarmos necessitados demais. Porque senão estaremos ambientando o mundo dos necessitados. E será tão triste, nós que pertencemos à doutrina espírita, nós que reconhecemos que os espíritos podem dar saltos, não é? Que podemos nos relacionar com os seres amados pelo pensamento, que podemos olhar os filhos, os amores que ficaram, e termos absoluta liberdade de lhes tocar, num sono físico, até dialogarmos com ele, ou visitarmos apenas e oscular-lhe as testas, agradecendo a convivência. Mas se somos presos às condições materiais, não teremos a liberdade espiritual. Estamos tão limitados quanto fisicamente hoje estamos aqui. Então é absolutamente uma condição do espírito que precisamos conquistar. Que é o perispírito. Não é um corpo de vaga neblina. Não. E sim a organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Ora, eu estou construindo um corpo constantemente. Fisiologicamente, biologicamente, nós estamos tendo aqui inúmeras mutações celulares, transformações celulares, novas células, né, que vão nos dar sustento. Né? A célula que hoje eu tenho, certo? Daqui a 7 anos, estarei com um corpo absolutamente trocado. A doutora ali me disse aqui dentro que o periodonto em 35 dias é um novo.
as célulazinhas que dão sustentação aos elementos dentários, em 35 dias elas se permutam em novas células. Ora, eu mudo a minha condição celular. Se crio em mim um perispírito preso a células de necessidades, evidentemente que partirei com essa necessidade espiritual. Porque eu não o eduquei a viver o sentimento, e sim apenas viver o sentido, que deve ser vivido. Já dissemos, aproveitarmos a beleza do mundo, né? Nós temos papilas gustativas, vamos usá-la. Vamos usá-la. Vou me negar a comer algo que nos felicite? Mas se deixar de comer, qual o problema? Ou eu vou sair da festa feito menino pequeno, não é? Eu não comi o bolo, manhã. Você brincou? Brinquei, então pronto. Conviveu? Convivi. Mas roubaram a minha caixinha. Caixinha, meu filho. Esqueça a caixinha. Vamos chegar lá assim, minha caixinha. Né? Eu queria aquele chocolatezinho, eu ia guardar para o outro dia, mamãe. A espiritualidade vai fazer, meu filho. Que bobagem. Tantas coisas nobres, tantas lembranças superiores. Ai, Jesus, os espíritos vão chegar para nós e vai falar, vocês lembram daquela passagem de Marta e Maria? Aí você vai fazer, não, de novo não. Pode parar por aí, que eu já entendi. Né? Escolha a melhor parte da vida. Vivamos a plenitude física, porque aqui estamos. Mas que ela não nos prenda absolutamente o espírito. Porque assim nos encontraremos no mundo espiritual. Reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Continua ele dizendo a mesma coisa, como repetitivo a todos nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Isso é André Luiz. Aí é o relato dele. Porque ele encontrou-se amargo. Ele reclamou, meu Deus, se eu soubesse algo, infelizmente nós não teremos o direito de usar. Nós sabemos. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. O próprio que chora, que sofreu, né, nas leituras. Lá vem os espíritas com regra. Poxa vida, André Luiz, que era André Luiz, passou 8 anos. Falam isso, né, no umbral. Passou 8 anos, porque foi necessário 8 anos para que os seus joelhos se dobrassem, não fisicamente, pelo amor de Deus. A doutrina espírita não usa nenhuma ritualística, mas simplesmente que ele, melhor dizendo, dobrasse o seu orgulho e fizesse uma prece ao mais alto. A primeira prece que ele fez, aí chegou seu Clarencio, com Dubias e Lísias. Ei, Leso, vem cá, vem com a gente. Depois ele encontra a mãe lá em nosso lar. Mãe. Imagina se ele fosse sertanejo, né? Mãe. Ele era carioca. Mãe. Né? Fosse sertanejo. Mãe, sofri 8 anos. Você nunca foi me ver. E a mãe fala, filho, todos os dias eu ia te ver. E ele preferiu o quê? Ficar preso a um sentimento de culpa. Ficar preso às suas ideias. Eu sou um médico, o que estou fazendo aqui? Esqueceu o sentimento. A reclamar da vida. Ele fala isso. Ele que passou por tudo isso. Não é regra, por favor. Ele cita outro caso, muito claro, de Lísias. Um espírito mais à frente, que é orientador dele, e que teve uma vida similar à dele. Também atravessa a sombra, a grande sombra,
com a percha de suicida. Foi mais grave do que ele. Porque além de incentivar a morte da madrasta, ainda incentiva a morte do próprio pai. Quantos anos esse espírito passou nas sombras? Quem pode chutar? 3 meses. Despertou. O que é que eu fiz? Pronto, filho. Bora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Né? Então percam, por favor, qualquer conceito de regras. André Luiz não trouxe esses conceitos. Nenhum. Tudo está em nós, na nossa capacidade real de nos transformar. A diferença é que os espíritos nos veem em plenitude. Você quer transformar-se, você não. Não posso fazer nada. Aí passará mais um tempo com uma historinha da senhora que queria entrar em nosso lar, mas ainda trazia à mente as sombras cometidas, né, no campo do abortamento. Puxa, não dá nem... É tanta coisa. Eu queria mostrar algumas coisas mais interessantes de... Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Não há perseguição espiritual, não há vingança nem maldade divina, há apenas adequação. Adequação. Simples, 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 simples. Nas coisas que fazemos em nossa casa, estamos fazendo um suco de laranja, descobrimos uma laranja passada, usaremos no suco? Sim ou não? Porque irá estragar toda a laranja. Nessa analogia boba, simples, que se define as nossas escolhas. Filho, você não pode misturar-se aos bons, porque ainda carrega máculas. Sem vontade de transformar-se. Esse é o detalhe. Porque todos somos espíritos inferiores aqui presentes, pelo menos digo de mim, mas se apresento a vontade de vencer-me, vem, né? E faça o grande esforço. Libertação. Vai dar tempo. André Luiz e Gúbio, grande espírito, tem frases absolutamente fantásticas, né? A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. A criatura, não os espíritas que estão lendo essas obras. Mais cedo do que posso imaginar. Isso não foi legal, não. Perde o veículo da carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo desfeita a máscara do corpo sobre a qual nos escondemos. É só isso o mundo espiritual. Agora poderemos ver, encontramos pessoas, né, que dizem um ao outro que eu te amo, né, e o sentimento é absolutamente distante disso. Encontramos ou não? Eu brincamos, né, muito com isso, né, se eu não disse, eu vou repetir isso aqui. Quando uma pessoa lhe falar, eu te amo, ou se você falar a uma pessoa, eu te amo, e ela falar, eu também, não acredite nesse amor. Porque eu também, ele não está mentindo. Ele pode dizer, eu também me amo. Ele tem que falar, eu também amo você. Porque eu também, ele pode estar falando, eu também me amo. Isso é só uma brincadeira.
ele não estaria mentindo, né? Falaria toda a verdade, mas não ama você, ele ama ele mesmo, né? Ou ela. Mas brincadeiras à parte, as pessoas não se escondem na máscara física. Escondem-se. Isso não acontece no plano espiritual. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. Nós aqui, espíritas encarnados, né? Eu brinco, né? Quando eu vou chegar perto de Divaldo, eu faço uma oração de meia hora antes e vou, vai limpando, vai limpando. Oi, Divaldo, tchau, Divaldo. Não fica muito tempo, não, porque ele pode chegar, André, eu quero conversar. Não, Divaldo, você tem muita gente na fila, porque, evidentemente, no grau de condições que ele tem, como o próprio Chico, né? Seu parente, Souto Maior, é de Chico, não é? O biógrafo de Chico, né, que tinha, a história é muito bonita, né, que a tia dele era espírita e vivia convidando ele, um agnóstico, né, e a tia preocupada, meu sobrinho não acredita em Deus, não acredita em nada, meu filho, venha comigo, venha conhecer Chico, você precisa conhecer Chico, venha comigo, venha comigo. Acaba que a tia desencarna e ele não foi a Chico. Mas ele não conhece o poder do Espírito. Aí que a tia encarnou nele mesmo e ficou, você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Aconteceu que um dia ele foi ver Chico. Eu vou ver esse Chico, não sei porquê, eu vou ver Chico. É a tia lá do lado, né? E aí, vendo o Chico no seu trabalho, ele lançou um pensamento tão maléfico, tão vil, né? Imaginando que Chico, né? Isso também não tiraria a sua dignidade, mas imaginando que Chico tivesse, né, relações homoafetivas, né? Esse não. Ficou lá, né? Finda a reunião, Chico levanta-se, caminha até ele. A sua tia está muito feliz com você aqui e lhe manda lembranças. Aí ele já para, né? E eu não sou isso que você está pensando. Aí ele faz, eita, eita. Como ele soube? Porque Chico tinha capacidade, porque era o quê? Filhos da luz. Tinha capacidade de nos penetrar o coração sem macular-se. Porque se a gente descobre que o marido ou a esposa falou, eu te amo, com raiva da gente, está perdido ela ou ele, é crime passional. Né? Ele escutava aquilo, lhe doía. Lógico que doía nele. Mas ele não mudava o seu tom vibracional. Entendia que ali estava uma alma doente. Não somos nós, somos filhos da luz. Mas nós nos apresentamos. Chico não tinha assessoria de Emmanuel, né? Como assessoria política, olha, aí está o Marcel Souto Maior, que vai fazer a sua biografia, e está falando isso, isso e isso de você. Imagine se Emmanuel ia se passar por uma infantilidade dessa. Era a capacidade de um filho da luz. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Somos nós, né? Se o corpo, ele transfigura-se. Uma mãe é capaz de olhar para a filha, o que é que você tem hoje? Tenho nada, maninha. Tem. Como um pai é capaz de olhar para a filha, o que é que houve, Tereza? Que é isso, papai? Está tudo certo, porque transfiguramos. Imagine o perispírito. Imagine o perispírito. Mas aí André Luiz, coitado, mas não há recursos para soerguer semelhantes comunidades, essas comunidades que estão presas a esse mundo tão terrível. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com ausência íntima, isso é importante, ausência íntima de adesão ao ideal de melhoria própria, é
impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Os espíritos não nos agridem. Não nos agridem. Eles passam serenos, serenos. Vamos encontrar várias passagens de André Luiz, onde os espíritos André Luiz te omite, para não agredir a sombra com sua luz. É isso que você quer, filho? É. Então, filho. Mas e o tempo? Temos a eternidade. Um dia ele brilhará. Mas retirá-lo à força do seu ambiente? Não posso. Não posso. Então estamos construindo, meu Deus, verdadeiros ambientes. Sem que o Espírito, Senhor da razão e dos valores eternos, que lhes são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. A lei estima infinitamente a lógica. Que frase perdida no livro. A lei estima intimamente a lógica. É muito mais do que falar como nos apresentamos. É muito mais do que dizer, olha, nós vamos encontrar isso, aquilo, vamos andar de aérobus. Nada. Isso não vale nada. Não vale nada, porque é um retrato da vida física. Ele chega a falar isso no episódio que o André Luiz vê um quadro e fala, poxa, eu vi este quadro em um museu na Terra. Não, você viu a cópia. Esse é o original. É o que inspirou o artista a pintá-lo. Ele, no campo dos sonos, do sono físico, foi trazido a esses ambientes da arte, fascinou-se pelo quadro. Quando volta ao mundo físico, ele traz a lembrança do desenho. Porque o mundo espiritual nada mais é do que o mundo em que estamos inseridos. Não haverá nenhuma dicotomia entre nós. Viveremos a plenitude do que somos, onde quer que estejamos. Vamos orar? Vamos orar. Jesus, mestre amado e querido, amigos espirituais, nossa gratidão, Senhor, ao esforço de tantos espíritos para nos chamar a atenção para a nossa transformação moral. Frase que característica do verdadeiro espírita, citada por Allan Kardec. Então, Jesus, que essas palavras, que esses ensinamentos, que esse esforço do alto não nos tenha sido em vão. Não apenas enriqueça a nossa cultura da realidade do espírito. Longe disso. Porque ainda estamos tão distantes do todo. Tão distantes de saber exatamente o que somos. As nossas potencialidades. A luz referida pelo próprio Cristo. Mas que esses pequenos véus elevados sobre nossas possibilidades e grandezas possam ser estímulos suficientes para começarmos a construir a nossa eternidade. Marcarmos-nos como pontos positivos da existência. Retratarmos nossa existência, nossa vida como valiosa. Criarmos laços eternos de amores, de amizade, de comprometimento com o bem. Nos filiarmos efetivamente a teus servidores, Jesus. Para que, devagar, possamos conquistar a plenitude da alma.
e o ir e vir para a vida física já não nos cause nenhum embaraço, nenhuma dor, nenhuma dificuldade. Que até mesmo as dores inerentes à condição física já não nos sejam fontes de lamento. E assim, serenos, conquistaremos cada vez mais a qualidade de luzes. Inspira-nos, Jesus, em nosso dia a dia. Inspira-nos na vida, para que o esforço do alto, desses grandes mentores da espiritualidade, não se percam em nossas memórias. Abençoa-nos hoje e sempre, Mestre Jesus. Assim seja. Muita paz, queridos.